Oi, oi, aqui é Yu. E, assim, quando eu criei esse canal pessoal, eu queria alimentar ele com algumas coisas que eu não queria criar porque eu teria uma obrigação, mas sim porque era o que eu queria muito fazer. E eu acho que não combinava com a Muggles. E mesmo que se combinasse, ele fugia ao que é Final Fantasy, né? Então, isso impactaria nos números lá da Muggles. Tem todos aqueles BO que eu cheguei a comentar com vocês. Então eu falei, não, vou deixar pro meu canal pessoal. E aí eu não encano. Eu não encanei tanto com isso que eu esqueci de continuar fazendo. Porém, a ideia é trazer os favoritos do mês. Só que assim, fazem muitos meses que eu não faço um favoritos do mês. O último foi de agosto e setembro de 2024 e a gente está em abril de 2025. E antes de abrir esse vídeo, eu fiquei, pô, eu queria fazer, né, o vidinho. Só que do que eu vou falar? Acho que não tem nada, mas tem muitas coisas nesses meses que se passaram que foram os meus favoritos e eu não trouxe. E eu decidi que não necessariamente eu quero fazer um favorito, só falar das coisas que eu gostei, mas falar das coisas aleatoriamente, tipo um vlogzinho conversando com vocês. Então, aí traz recomendações ou não. E tanto é que os vídeos passados eu mantive a thumb escrito favoritos do mês X, ano X. Porém, no título eu coloquei sobre o que eu estou falando. Então, vai ser um pequeno resumo ali das minhas experiências com aquelas coisas. E aqui está a minha listinha de algumas coisas. Esse daqui não, esse daqui é do tema da Muggles. Não é pra olhar não. Mas esse daqui de cima é tudo coisa que me veio à mente, que eu gostei muito nos últimos tempos. Eu queria falar com vocês. Vou falar sobre todas as coisas dessa lista neste momento? Não. A minha ideia é pelo menos trazer uns 3, 4, até porque senão o título fica muito grande. E aí fica meio zoado, porque eu acho que eu fiz um com 5 temas ali. E aí, dependendo do título do produto, do jogo ou da série, fica meio extenso. Mas vamos falar de algumas coisas que foram as primeiras que me vieram à mente e que eu gostei bastante nos últimos dias. O primeiro deles é Graveyard Keeper. De uns tempos pra cá, eu acho que por muitos motivos eu tenho ficado eu espero que não tenha feito muito barulho no microfone. Eu tenho ficado cada vez mais cansada de jogos que me fazem pensar demais. Leia-se o principal foco dos conteúdos que eu exerço na Muggles Cave. Leia-se RPGs. Tanto RPG de mesa quanto o RPG digital, todos eles exigem um certo nível de pensamento, né? Porque você tem que montar uma estratégia durante uma luta. Assim, você pode simplesmente rushar o papa caramba e atropelar tudo? Claro que pode. Mas, no geral, eu não gosto de upar. Então, tipo, eu não gosto de perder meu tempo farmando, upando. E eu estou cansada de tentar fazer estratégias, pensar na build melhor, equipamento, todas essas coisas. O simples fato de pensar em jogar RPGs tem me cansado demais. E eu tava querendo jogos cozy. Por isso que eu tava jogando muito jogo cozy aqui. Ou jogos co-ops bobinhos, tipo o Repo, aquele do Animal Paris. Porque jogar com amigos, por mais que tenha algum nível de estratégia, vai ter algum amigo seu que vai querer exercer este trampo da estratégia, sabe? Enquanto um vai querer matar monstro, o outro vai querer decorar casinha, e eu tô na vibe que eu quero decorar casinhas. Eu sou a player da party que vai deixar a base toda decoradinha. Teve um gameplay aqui que não vou nem comentar, não vou entrar a respeito muito a fundo, que é o Space Engineers, que eu joguei com meu amigo. Eu não tenho uma gameplay gravada, mas que eu fui a pessoa que queria decorar. Só que aí ele exige um nível de pensamento para você conseguir desenvolver as coisas lá. Acabei que era para eu falar de Graveyard Keeper e comecei a falar de Space Engineers. Mas aí eu me tornei a pessoa que fui procurar recursos. Morria a cada 2 segundos? Morria a cada 2 segundos, porque eu não tinha o menor senso de voo, de distância. E bom senso também, era uma coisa que me faltava bastante na hora que eu tava jogando. Se quiser pegar aqui e levar de volta pra soldar...
Hum? Nossa, Eu... Ah, ela tá tirando, né? A porra da não, eu sombra. cheguei perto, de repente explodi aqui, opa, tudo quanto é. Nossa, Eu invadi a base dos caras, os caras não abriam a porta porque a gente decidiu jogar, tipo, sem inimigos pra ser só um negócio de construção. Aí eu falo, não, vou destruir esse negócio. Aí eu fui invadir a base dos caras, que os caras nem existiam, mas os sistemas de defesa deles existiam. Conclusão, ativava torretas e me matava. Não ia falar de Space Engineers aqui, mas como eu comecei com este tópico, pra falar de Graveyard Keeper, vou falar de Space Engineers um pouco aqui pra vocês. Eu não joguei muito dele, eu joguei umas 2 vezes com esse meu amigo. E, tipo, eu viciei em simplesmente ficar coletando material inútilmente. E era, tipo, eu ficava muito pesada, aí dava pra você fazer umas navinhas, sabe? Só que aí você tinha que pegar elementos ali pra fazer o negócio funcionar. Essa parte do meu cérebro não tava clicando pra conseguir. Então meu amigo falava, eu preciso de tal material. Eu falei, deixa comigo. Eu pegava ali, era nitrogênio que eu precisava, não sei, pra ligar meus jetpacks, e eu ia, mundo afora, cara. Era um mundo muito, muito, muito grande. Então ia buscar gelo, material, tudo. Era mais materiais tipo pedras, metais, né? Porque as madeiras não tem muita utilidade ali. E se você gosta, principalmente tipo programação, esse tipo de lógica, vai gostar dele. Eu não estou funcionando no momento para isso, mas teve uma hora que eu tentei me arriscar a tentar fazer um carrinho bonitinho, fiz uma roda maneira. Descobri que eu tinha prendido a roda pro lado errado. Assim, sensacional. E agora sim, comentei rapidamente. O jogo, então, tipo, você pode montar o seu mundo do jeito que você quiser. Você pode ter, tipo, você desce com a sua navinha e você usa as partes da sua nave para construir outras coisas junto com outros materiais que você pega. Você pode habilitar ter monstros. Eu não cheguei a ver porque a gente fez esse negócio muito pra eu ficar lá brain dead pegando itenzinhos. Mas tem alguns lobos, algumas coisas que podem te atacar de noite. Como também tem outras tripulações que você pode encontrar, eles mandam sinais pra você, tem piratas espaciais e tudo mais. Tanto é que, tipo, toda vez que eu destruí uma base que era aliada, né, que era boazinha, eu ganhava pontos com os piratas espaciais. Ai, que delícia! Sem falar que se você fizer uma nave muito, muito tunada, você pode ir para o espaço e ir para outros planetas. Tanto é que a gente recebia sinais de outros planetas, e a gente tinha essa noção porque estava absurdamente longe. Sendo que tinha umas que estavam mais próximas. Então, se você gosta de joguinhos do espaço, se você gosta de construção e usar sua cabeça, Space Engineers. Mas, vim aqui para falar de Graveyard Keeper. Vou falar de Graveyard Keeper. A premissa desse jogo você é um coveiro. Mas não é apenas isso, você isekai de coveiro. Mas o fator isekai é irrelevante. É só a premissa para você entrar nesse mundo. Onde basicamente você sofreu um acidente e você vai parar na Idade Média sendo um coveiro. Quando você chega lá, um crânio falante te explica o que você tem que fazer. E aí ele fala, olha, é seguinte, vão chegar os corpos, eu sou o antigo coveiro. O que aconteceu comigo? Não lembro, não importa. Você vai receber os corpos, você tem que pegar esse corpo rápido antes que ele apodreça, você tem que arrumar esse corpo, então você tira algumas partes dele pra ele ficar menos corrompido, digamos assim. E aí você enterra. Quanto melhor estiver o estado deste corpo, melhor ele vai ficar para o seu cemitério. E aí você pode melhorar esse cemitério com a cova, você pode fazer uma lápide bonitinha. Quanto melhor investido tiver, melhor.
Só que o legal desse jogo é que se você é a pessoa que nem eu, que um jogo de fazendinha vai consumir a sua alma, esse jogo pelo menos tem fim. Se você quiser que ele tenha um fim. Porque ele tem uma historinha ali. Porque você quer voltar para sua casa, você quer voltar para sua esposa. Então você tem que ir investigando, conversando com as pessoas interessantes aí para tentar sair desse negócio. Tanto é que a caveira vai te dando umas dicas. Ela fica falando: tu para de falar que tu veio de outro lugar, senão a Inquisição vai bater na tua porta. E tem essas paradas. E aí você pensa, o que tem de jogo de fazendinha nesse Graveyard de Keeper? Porque acaba que o jogo cozy acaba um pouco sendo sempre um jogo de fazendinha, né? Às vezes não necessariamente de fazendinha, mas parece um pouco a ideia, né? E esse daí tem uma parte de fazendinha, mas ela é muito de leve. A gente vai tendo outras obrigações além de cuidar dos cadáveres, além de cuidar do cemitério. Porque o cara chega e fala assim, tu quer fazer dinheiro? Você pode vender esse negócio que atesta que você enterrou os caras lá na taverna. Você chega na taverna, o cara fala, tô precisando de carne. Você fala, você tá pensando a mesma coisa que eu sei. Só que você precisa de um alvará pra mostrar que aquela carne é certificada. Você pega onde? Na igreja. Acho que a igreja vai provar essas ideias meio tortas da gente, né? Então você pode ir, sei lá, no Mercado Negro, encontrar alguém pra te dar esse alvará falsificado, não é mesmo? Então o que você faz? Você vai na igreja pra perguntar mais sobre, e você descobre que você pode ser não é padre, mas você vai conduzir as missas. E aí com a missa, você além de ganhar dinheiro, você ganha fé. Você pode usar fé para diversas coisas. Então aí você já investe, você consegue uma grana com as missas, você consegue uma grana com o cemitério e você consegue uma grana fazendo carne para vender para taverna. E aí você consegue também umas paradinhas explorando uma dungeon que tem embaixo da igreja e que fica ali o Mercado Negro. Sim, ele fica embaixo da igreja. Aí você descobre que tem um inquisidor. E aí você tenta fazer amizade com ele pra conseguir umas paradinhas também. Então você vai, conversando com os NPCs pra fazer coisinhas pra eles e ir melhorando. Sem contar que você tem diversas habilidades. Você tem a sua fazendinha pra você produzir alimentos, fazer comidinhas. As comidas te dão buffs. E aí você pode pensar, meu Deus, é muita coisa pra você administrar. Seria tão bom se você tivesse pessoas que não pensassem muito e que fossem uma mão de obra barata pra você, não é mesmo? Seria muito bom. Sabia que dá pra trazer os mortos de volta à vida? Sim, você pega alguns dos cadáveres pra trazer eles de volta à vida e usar os zumbis na mão de obra do seu empreendimento. Mano. E aí tem como você melhorar o cadáver pra se tornar um zumbi que tem um desempenho melhor. Mano, é muita coisa que dá pra fazer naquele jogo. E eu tive umas 60 horas de gameplay até fazer tudo que eu precisava pra fechar. Um dos fatores que eu mais gostei neste jogo é o fato de que eu tenho uma estamina e essa estamina, ele cansa e eu preciso dormir pra recuperar. Ou eu preciso me alimentar pra recuperar. Se eu só como pra recuperar, eventualmente ele vai ficar exausto. E ele vai ter que dormir de qualquer jeito. Mas aí que tá o bom. Você não tem uma hora limite pra dormir, que nem Stardew Valley, Harvest Moon. Deu 2 da manhã, 5, 3, 4 horas da manhã, você tá de pé, firmão, com sua comida? Vai lá! Você quer dormir só meia horinha, porque você tá um pouco cansado e não deu a hora do que você quer fazer? Você dorme um pouquinho. Exato, você tem um controle do tempo que você tá dormindo. E aí você pode dormir mais, recuperar mais energia, ou você pode dormir pouco pra passar o tempo. Ah, mas eu tô cheia, eu quero passar o tempo. Dá pra ficar deitado? Não, mas dá pra você meditar e fazer passar o tempo.
esse jogo é maravilhoso. Eles não têm dias da semana, então segunda, terça, quarta, quinta. Ele tem uns símbolozinhos e cada um dos símbolos representa um dos NPCs ali importantes para o progresso da história, para as interações que você tem. Então, quando você vai ter uma interação ali com o cara da taverna sempre tá lá. Mas, por exemplo, o Inquisitor não tá todos os dias da semana. Ele vai estar um dia da semana. O cara do Black Market, ele vai estar um dia da semana. Então, se você tem que conversar com um e depois conversar com o outro, você vai ter que esperar até o outro dia da semana para conversar com ele. Então tem muitas vezes que você já automatizou, que foi o meu caso, já automatizei tudo que eu precisava fazer. Então eu ia lá e deixava o tempo passando. Mano, era muito viciante. Eu só queria fazer isso. Eu começava meu dia, eu queria jogar Graveyard Keeper, passava o dia inteiro jogando Graveyard Keeper. Meu Deus, que vício que foi esse joguinho. E é isso, minha recomendação de hoje, principalmente Graveyard Keeper para vocês. Para esse vídeo ficar mais curtinho, não ficar tão extenso, a minha última recomendação, vou fazer que nenhum dos outros, vai ser um produto de cosmético que infelizmente eu não tenho mais nenhum na minha mão para mostrar para vocês. É um negócio chamado Face Star, ou era Starface? É Starface, tudo junto. Caso vocês não tenham visto aqui no canal, eu postei meu primeiro vlog de Londres. Fiquei do dia 18 de fevereiro até o dia 5 de março em Londres. 3 dias eu fiquei na Disney de Paris. E nesse tempo eu fui em algumas farmácias, em algumas lojinhas. E em uma dessas aí eu encontrei aquelas estrelinhas de você colocar no rosto para espinha. Só que assim, eu comprei uma aqui de uma marca brasileira. E era tipo um negócio redondinho, normal. Eu colocava e tá bom. Só que apesar daquela coisinha ela ficar branquinha, como se ela tivesse pego o sebo da sua pele e ficado daquele jeito, a oleosidade da sua pele e ficado daquele jeito, não diminuía as minhas espinhas. Não com o produto que eu comprei aqui no Brasil, que eu testei aqui no Brasil. E ele é caro, tá? Que eu comprei aqui. Era tipo um pacotinho com 20 e era tipo 40, 50 reais. E eu não senti que teve tanto efeito assim. Sendo que esse Starface que eu comprei lá em Londres, ele realmente surtiu efeito. Eu queria ter comprado os coloridinhos, porque eu queria um branco, como eu tenho a minha Miqo'te no Final Fantasy XIV, e ela tem 2 estrelinhas aqui. E eu acho bonitinho como fica nela. Então eu queria estrelinhas coloridas, ou branca, ou amarela, ou um rosinha, alguma coisa assim mais claro, pra colocar no rosto por conta dessas espinhas. Só que eu comprei uma que tava... que a borda dela era transparente. E eu achava que ela teria um degradê de tipo uma cor mais sólida no centro e ela ia esmaecendo nas pontas. Conclusão, ela não tinha cor nenhuma. Tanto é que em algumas fotos parece até que eu tô com uma cicatriz, mas não, na verdade eu tava com essa estrelinha. E eu não sei se é por conta da água da Europa, eu não sei se era porque tava tão frio e eu não tava conseguindo hidratar o suficiente a minha pele, que ela tava rachando e eu tava tendo muita espinha. Eu não sei se era porque, como tava muito frio, eu sempre pegava o cachecol e eu tinha que enrolar ele até ficar assim em mim. Porque tava muito frio, não tava dando pra dar conta. Então eu não sei se é porque tava sempre muito abafada essa região no meu rosto. E eu voltei com muitas espinhas e muito cravo no meu rosto. E eu usei muito essas estrelinhas. Eu peguei um pacotinho só e elas duraram a viagem inteira. E assim, se o meu rosto ele não está pior, porque eu vim com muita espinha, os cravos ela não ajudou tanto, tá? Mas as espinhas ela ajudou. Porque vinha uma espinha muito, assim, grande, daquelas que dói o seu rosto. Eu lavava, higienizava bonitinho, colocava ela. No dia seguinte tava bonitinho ali, sequinha. E eu ficava, meu Deus do céu, eu tenho isso aqui. Fui pesquisar pra comprar aqui agora e arrependi de não ter comprado simplesmente um estoque daquela desgraça. Porque tá tipo 100 e poucos reais, 200 e poucos reais. Aí, como se já não bastasse, eu descobri que essa linha tem uma parceria com a Sanrio. Que aí tem a carinha da Hello Kitty. A carinha da Kuromi. Muito bonitinho.
E tinha tipo um com caixinha, tinha um gelzinho pra ajudar a secar a espinha. Eu tô tipo, por que eu não trouxe essas coisas? Um dos maiores arrependimentos que eu tive foi não ter trazido mais dessas estrelinhas pro rosto e a tintura de cabelo de Final Fantasy XIV. Eu fiz o vídeo da tintura lá pra Moguls Cave. Eu não comprei aquela tintura. Porque eu pensei, pô, ela tá muito distante do verde que eu uso. Não vou comprar. Até hoje estou arrependida. O Andrew, meu namorado, falou, não, você deveria ter comprado. Sabe por que ele não me incentivou a comprar? Porque no dia ele não tava comigo. Eu tava com a minha cunhada. E aí, tipo, ele falou, pô, amor, você devia ter comprado. Nossa, eu fiquei... É isso. Conclusão, se vocês por acaso viajarem e encontrarem esse Starface, ou sei lá, tem uma loja de importação ou algo assim, encontrar esse Starface por uns 50 reais, tá valendo a pena. Porque tá 100 e poucos nas Amazon da vida. E é muito bom. Realmente seca as espinhas. Eu tô com uma aqui que eu queria estar com ele. O resto é mais... Aqui. Não é tanto espinha não, é mais mancha. Eu tô com mancha de espinha pelo rosto e não tô conseguindo tirar elas ainda. Inclusive o vídeo que eu fiz de skincare aqui, que era rotina de skincare, já troquei um monte de produto porque aqueles não estavam funcionando ou eu não sei fazer. Também é uma possibilidade, mas não tem problema que eu já marquei um dermatologista. Mas é isso. Meus indicados de hoje vão ser mais curtinhos porque eu falei pra caramba, já deu 23 minutos. Eu não quero que esses vídeos fiquem longos. Mais pra frente, talvez eu grave o resto da lista de coisas que eu anotei. Talvez, talvez não. Só a Yu do futuro poderá dizer. A minha ideia agora é jogar alguns joguinhos que eu recebi, alguns joguinhos que eu comprei, pra poder trazer aqui pra vocês. É isso. Falhou!